Rapaz, olha só o estado do cidadão. Aqui eu estava recém-chegado da Jocum, entrando para trabalhar de fato nos bastidores da igreja. Olha só onde é que Deus ia levar esse garoto aqui. É muita graça mesmo. Essa daqui então, ó, tá recém-nascida. Essa foto tem exatos 26 anos. Aqui eu já estava no seminário, estudando para ser pastor, não fazia ideia do que tinha pela frente ainda. Mas é bom olhar para isso e ver o que Deus pode fazer quando a gente se dispõe a servi-lo. Em 1998, eu me lembro que o auditório do Colégio 7 de Setembro tinha lugar para aproximadamente umas 350 pessoas. E a nossa igreja começou com um grupo inicial entre 70 e 80 membros que vieram da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. E com a chegada do pastor Ricardo, um pastor mais jovem, veio de Sergipe, houve um crescimento assim rápido e extremamente saudável. Teve um momento que a gente contabilizou, poucos anos à frente, que dos 80 iniciais a gente já estava com quase 600 membros. O auditório agora já estava pequeno, a gente já fazia 2 cultos, era inclusive um desafio articular o estacionamento lá embaixo entre o término do primeiro e a chegada dos participantes do segundo culto. Foi um tempo de muitos acontecimentos, de muita coisa boa, né? Você vê a igreja crescendo, é muito empolgante. E nós começamos a procurar terrenos e possibilidades na cidade para construir finalmente o nosso espaço. Na época eu ainda não fazia parte do conselho da igreja, eu estava entrando para o seminário teológico e a gente se capitalizou durante uns anos, né? Achamos o terreno na Cidade 2000 e então, depois de um culto de consagração ali naquele terreno, memorável, lembro claramente até hoje, tudo ali meio ainda cheio de mato, a gente a partir dali contratou uma construtora que começou o trabalho de lançar as primeiras fundações. Nessa época, um pastor visitante que veio pregar em um dos nossos acampamentos, chamado Renato, ele nos deu uma palavra que assim ecoou forte, tanto para mim e para o pastor Ricardo, que estávamos ali no dia a dia da igreja, como para todo o conselho. Vendo a realidade social do nosso entorno, ali na Cidade 2000, onde nós estamos hoje, ele lá atrás disse assim, olha, pela grandiosidade desse templo que vocês vão construir, essa igreja aqui, ou ela pode ser uma grande bênção, ou então ela vai ser um grande monstro. E aquilo deu aquele baque, aquele susto, porque de fato seria uma afronta, algo suntuoso e grande, né, no meio de uma comunidade, na época, visivelmente carente, e foi importante para nós termos ouvido aquilo, porque nos ajudou a firmar um compromisso ainda mais forte de querer ser a grande bênção. E pela graça de Deus, creio que a gente tem sido até hoje e continuaremos sendo. Quando eu me converti em 1996, né, e estava ali recém-chegado na igreja, eu me lembro que foi tudo muito rápido e eu levei para o então conselho da igreja, na época, considerar a possibilidade de me apoiar num treinamento missionário com a Jocum. E de pronto, acho que pelo testemunho do que estava acontecendo ali, o conselho entendeu que sim, esse jovem cabeludo na época era uma liderança ali no meio dos outros jovens e eu fui enviado pela igreja para Jocum. Um ano depois, quando retornei, já me envolvi no trabalho de bastidores ali com o então pastor titular, o Ricardo Carvalho, e daí para frente eu fui para o seminário, etc. Então assim, olhando para a minha história, começando para a minha própria história, eu vejo muito a identidade da nossa igreja como uma comunidade que investe em vidas. E isso é parte da missão também. É alcançar os de fora, mas também capacitar os de dentro, investir em vidas. Tanto é que hoje, é com muita alegria que eu digo que 80% do nosso corpo pastoral é formado de jovens que se converteram na nossa igreja e foram formados dentro da nossa própria comunidade. Isso é muito valioso. Então a nossa identidade, ela passa por esse alvo de não apenas crescer em números, isso é importante, mas também investir em vidas, acreditar, enxergar o potencial que, por enquanto, só Deus está enxergando, mas pela fé a gente também investe para poder dar vazão ao que Deus quer fazer através daquela pessoa. Em meados dos anos 2000,
houve um evento marcante. O nosso pastor, na época, fez uma viagem para a igreja Willow Creek, em Chicago, junto com o atual presbítero Ebenezer Gueiros, né? Nosso irmão Bené. E nessa viagem, eles conheceram a estrutura daquela igreja e conheceram de fato o que seria, né, a próxima etapa das células vivas que marcaram e que lançaram o início do DNA da nossa comunidade. Então nós instituímos essa proposta de PGs, ou pequenos grupos. Os pequenos grupos estão fundamentados em comunhão, em oração mútua, em serviço, em multiplicação, porque também é o propósito da nossa missão alcançar novas pessoas. E os PGs, que desde então têm sido uma espécie de força motriz da nossa igreja, foi absolutamente essencial para o período da pandemia, por exemplo, porque na pandemia as portas de todas as igrejas se fecharam em função do isolamento social. A nossa igreja, por causa desta visão e desta missão, sim, estava com o prédio fechado, mas com a missão acontecendo. Nós não só fazíamos as transmissões dos cultos online para todo mundo, como também estimulávamos os PGs a continuarem se reunindo, obviamente que na modalidade virtual e online. Então, como é importante, né, entender essa ideia da igreja para além do ajuntamento físico do domingo em um lugar, mas sim ao longo da semana, nas casas e vivenciando o sacerdócio universal de todos os crentes. Isso marca muito a identidade de quem nós somos. Hoje eu sinto que a gente tem colhido os frutos, né, que vieram das sementes plantadas lá atrás pelos pastores, reverendo Ricardo, reverendo Carlos Alberto, investiu muito em vidas, inclusive na minha vida. Quanta gratidão eu tenho por esse homem, o pastor Carlos Alberto. Então, é porque nós temos semeado em vidas que hoje a gente pode, com muita alegria, celebrar a colheita. Por exemplo, nós temos líderes na igreja que foram novos convertidos em quem a igreja investiu e que cresceram. Por exemplo, os nossos pastores de jovens e adolescentes. O Oswaldo se converteu dentro da igreja, né? O nosso pastor que hoje auxilia o reverendo Freire na obra missionária do sertão, que é o pastor Salomão, ele literalmente nasceu na igreja. A mãe dele era professora do nosso primeiro projeto social há mais de 20 anos atrás. Então, isso é uma evidência de como Deus honra esse empenho de investimento em vidas. A gente vem semeando isso ao longo dos anos e Deus tem nos dado a alegria de poder colher esses frutos agora. Quando a nossa primeira filha nasceu, a festa de 1 aninho dela, que a gente queria fazer, nós não tínhamos dinheiro, éramos missionários da igreja, tudo ali muito curto. E eu me lembro que a dona Nila, né, nossa saudosa dona Nila, mãe do nosso presbítero Ednilton, da Ednilze, ela chegou para mim sem saber de nada e disse assim: meu filho, eu estou vendo que essa menina já está com idade de fazer 1 ano, vai ter festinha? Eu falei: dona Nila, não sei e tal, me diga aí o que é que você precisa, porque tem que fazer a festa. E eu me lembro que na época ela me sentou do lado dela, fez um cheque e me deu de oferta e a gente fez a nossa primeira festinha. E o mais importante, ela foi para a festa. Uma senhora na época, matriarca da nossa igreja. Aquilo me marcou profundamente e tem muito a ver com quem a nossa igreja é hoje. Uma igreja que experimenta a generosidade, a riqueza dos relacionamentos. Isso é algo para mim que me marcou e é inesquecível. E olhando para o futuro, se daqui a mais 30 anos eu pudesse olhar para trás, na verdade, olhar para o grupo, né? 30 anos e pudesse apresentar esse vídeo para eles, eu queria que eles ouvissem essa frase aqui agora. Gente, olha onde nós chegamos. Olha onde nós chegamos. Isso aqui que vocês estão assistindo tem 30 anos e eu creio que de hoje, quando estamos gravando esse vídeo, para daqui a 30 anos para frente, Deus vai fazer tantas coisas. Então, o que certamente eu diria para eles é isso, pessoal, vale a pena investir no reino, porque o Senhor honra e faz frutificar. Deus abençoe.